Vai começar já. Tá bom. Acho que a gente pode começar mostrando o projeto, amiga, que a gente escolheu. Ah, é verdade. Nós escolhemos essa casa aqui, a Casa Comarina, ela fica em Goiás. Eu vou Tudo colocar tá as bom para fotos. mim, meninas? Oculta essa barrinha embaixo aí, oculta ela, por favor. Ah, sim, sim. Na culpa do desenho. Tá bom, obrigado. Colocamos aqui só algumas fotos de como é a casa em si e uma maquete dela, né? Aí aqui nós temos as plantas, no caso a planta baixa dela. Ela é uma casa dividida e ela é unida por essa parede de madeira aqui. Aqui fica o setor de lazer dela, a piscina, e aqui na frente é a garagem. Então aqui fica cozinha e Sala de estar, sala de de estar e jogos. jantar, a parte mais social. E aqui a parte mais íntima da casa, que são os quartos, basicamente só os quartos mesmo, os quartos e suítes. Aí aqui tem só um corte dela, uma casa bem simples, né? Tem 3 cortes, aí mostra aqui essa parte da piscina, e essa conexão aqui entre a casa e a árvore. Ah, esqueci de falar que ela tem, nessa região aqui tem uma árvore aqui que eu não sei se dá, acho que não dá para ver na foto, talvez dê para ver na foto embaixo. Então tem uma Tá aí. árvore que aparece nessa fachada, Aí. aqui, ó, dá para ver como é que é. Isso aqui atrás é uma parede de madeira, e a fachada dela é basicamente assim, com essa conexão entre a árvore e essas paredes e a parede de madeira. Aí aqui nós temos uma cobertura, essa parte aqui é com telhamento e toda outra em laje mesmo. E aí aqui, ó, dá para ver como é que é o projeto em si, com essa conexão, a árvore. Aqui o setor social e aqui a ala íntima, né? E é basicamente isso. Aí nós fizemos, esse aqui é o primeiro orçamento que a gente fez, que foi o paramétrico, e aí nós obtivemos esse valor de 757 mil, e por área equivalente 783 mil. Então, assim, ficaram valores bem próximos, né? Aí acho que a gente pode partir já para essa última etapa, que ela meio que puxa algumas coisas dos outros orçamentos. E aí que nós colocamos um índice só para organizar. Então, nessa última etapa, a gente teve que fazer o orçamento analítico, e aí marcamos em vermelho, a gente até explicou isso no trabalho, os valores que representavam mais que 50%. Aí colocamos as planilhas do orçamento analítico, fizemos o comparativo entre o paramétrico e o sintético analítico, e aí começamos a parte fizemos o comparativo entre o project e o analítico também, e aí começamos a parte dos gráficos, aí o Gantt de controle, o relatório de cursos, o de fluxo de caixa, a visão geral do projeto e do recurso em si. Ok. Aí aqui nós temos os questionários, né, que a gente respondeu das 2 aulas. Ele não precisa se deter muito nisso, não, porque eu já estou vendo lá, ok? Ok. Aí aqui nós explicamos só que a gente marcou em vermelhinho que estava mais caro, que representava mais que 50%. E os itens que a gente conseguiu achar mais em conta no mercado, a gente destacou em azul. Então, deixa eu só dar um zoom aqui. As coisas que foram mais caras no nosso orçamento foram aplicação manual de pintura, porta de alumínio, que nós temos muitas portas ao longo de todo o projeto, acho que dá para ver por aqui também, ó. Isso aqui é tudo porta. Então, isso puxou bastante o nosso orçamento também. O telhamento, naquela região ali onde não tem laje. A parede de madeira, porque o projeto tem bastante parede de madeira ao longo dele. E a laje pré-moldada, também ficou bem caro. E o bloco de vedação, em torno de toda a casa, né? E aí, com isso, o nosso orçamento ficou em 126 mil. E aí, quando a gente foi pesquisar no mercado, nós conseguimos reduzir o preço da pintura, do telhamento e também da laje pré-moldada. E aí, esse orçamento... da laje pré-moldada. E esse orçamento caiu de 126 para 120.027. O orçamento ele contempla a parte de infraestrutura até a cobertura, né? Isso. Isso. E a gente teve uma redução de 6 mil com essa busca no mercado.
E aqui nós fizemos o comparativo entre esses dois orçamentos. Então, nós tivemos no primeiro, com a área equivalente, no paramétrico, né, 783 mil, e aí aqueles 40% que equivalem a 313. No sintético, a gente tinha achado 431 mil, com BDI de 44,5 e 55, de acordo com a tabela, e a diferença entre eles foi de 351.893. Na verdade é o seguinte, o 40% de 700 dá 313, tá certo? Certo. Ok? Então, isso aí porque na verdade é uma porcentagem de 783. Aí o sintético deu, com o BDI, os 431. A comparação tem que ser feita entre o 313 e o 431. Ah, sim. Então a gente Tá vai certo? mas deu uma diferença. Então vou só fazer. Na verdade, a diferença não deu muito grande, não. Na verdade, então, o que acontece? Olha só. O seu deu um pouco mais, por quê? Deu 431, eu já te digo, que essa conta dos 40% não entra em esquadria, entendeu? Ah, entendi. Vai ter que Então, tirar. quando você acrescentou esquadria, você agregou coisas a mais, porque esses 40% serviços preliminares, infraestrutura, alvenaria, pilares, vigas e laje e a cobertura. Entendeu? Então, o elemento de esquadria é um elemento já que entra como se fosse da fase de acabamento, que é um dos itens caros. Né? Pertence a outro grupo, o grupo de 60% restante. Mas tá bom, é só esse detalhe aí. Se vocês eventualmente quiserem alterar, pode fazer, tá bom? A gente faz a correção quando a gente terminar aqui. Eu acho. Você percebe como que é importante essa apresentação, entendeu? Uhum. Foi bacana isso. Eu acho que vocês chegaram no que a gente achava que vocês iam chegar, entendeu? Então, vocês fizeram um orçamento, compararam. Legal, vamos lá. Fazendo a conta, então, do 431 menos 313, eu fiz aqui rapidinho, deu 118, mas aí, no caso, como a gente tem que remover a esquadria, então vai dar... Vai ficar muito próximo. Às vezes pode dar diferente mesmo, nem sempre isso é assertivo, entendeu? A gente prova para o cliente que a gente tem um grau de proximidade que é mensurável, né? E a tendência, de fato, é ficar mais em conta, ou bater próximo aí. Né? Do outro, né? E é o seguinte, também o projeto, a forma do projeto, ele carece, entendeu? É uma casa ampla, uma casa grande, entendeu? Uma casa terra, tem mais paredes, entendeu? Tem outras coisas. Tem um autor que fala a forma influencia no preço mesmo. Tá bom? Uhum. Ok? Vamos lá. Ok. Tá no final já? Não, aí só os últimos... Deu 5 minutos, tá, pessoal? Ah, tá. Então, vou só dar uma adiantada, então. Aqui a gente fez só o comparativo entre os dois, então a gente teria que alterar esse valor do sintético, desconsiderando as esquadrias, então, né? Mas aí a diferença entre o sintético e o analítico também deu nessa faixa, deu 143 mil, mas a gente tem que fazer a correção e aí depois a gente anexa lá direitinho. Aí a gente concluiu que o sintético ele representa 75% do analítico. E aí aqui fizemos a comparação entre o custo de mão de obra no project com o orçamento analítico. Então, assim, no project a gente teve 44.809, o custo da mão de obra, e no analítico deu 42 mil. Então, assim, a gente teve uma diferença de 2 mil e foi bem pouquinho a diferença mesmo. Não. Aí aqui estão basicamente os gráficos, né, com a simulação. Alguma dificuldade para os gráficos, não? A gente teve algumas dificuldades para... acho que a gente até falou com a Tainá ontem, a Nathalie falou, essa linha vermelha nossa estava um pouco errada, mas aí tinha algumas coisas que a gente não tinha feito na configuração, mas aí depois que a gente conseguiu, as coisas funcionaram, a Tainá ajudou a gente e fluiu. Legal, bacana. Aí aqui o de Gantt, né? Aí aqui o de controle. Não, o de controle aqui embaixo. Aí vai passar rápido, porque esse daqui é bem igual para todo mundo, né? Parecido. Aí aqui só os custos, quantos deram, aí ficou em 44 mil, como eu falei. Aqui nós colocamos só as taxas para apresentar o custo. O nosso fluxo de caixa, quanto ficou, 38 mil, e aí o custo restante 36, de acordo com as configurações que a gente colocou, né?
Aí a visão geral do projeto, que a gente tem 10% concluído de acordo com a data que a gente colocou lá, começando, acho que no dia 28 de abril, e aí o dia que a gente colocou era dia 6 de maio, alguma coisa assim. E aí aqui a gente finalizou com essa visão geral do recurso. Então, quanto de trabalho concluído a gente tem, e aí aqui o trabalho restante para cada função, enfim. E aqui tem a quantidade de horas, o início e o término, mas melhor descrito, né? Aí acho que é basicamente isso. Ô, Carolina, você pode ligar sua câmera um pouco? É Posso. possível? Eu não sei, deixa eu só... Ficou bom, ficou bom. Eu ia fechar só um pouco a janela aqui para não ficar com muita claridade, só um minutinho. Pronto. Acho que agora ficou escuro, né? Não, é que, sabe, como está gravando, é bom, e você está falando, seria bom que quem fosse assistir soubesse que é você que está apresentando. Acho que isso é bacana, entendeu? Mas eu gostei do trabalho de vocês, acho que é isso. Vocês entenderam o recado. Eu acho que a gente lançou as bases para vocês fazerem trabalhos similares, entendeu? E aí os relatórios falam com clareza. Só um pouquinho de atenção nesse detalhezinho aí, porque na verdade você acabou comparando coisas que estavam diferentes. Sim. Entendeu? E que é legal que serve para os demais. Né? Os demais que estão assistindo já verificaram isso, tá bom? Eu gostei do trabalho de vocês, acho que foi legal. Parabéns aí ao grupo, né? É você e a Natália, né? Isso, Nata. Isso. Você é Caroline e a Natália. Tá bom. Isso. Obrigado. Obrigado e parabéns. Vamos refazer, então, e corrigir só essa questão dos gráficos, então. Tá legal. Obrigado. Valeu, um abraço. Tchau. Tchau. Próximo grupo, por favor. Alejandro e Guilherme. Vamos lá, apresentando. Puder ligar aí. Isso. Oi. Acho que é a primeira vez que eu vejo a cara do Guilherme. A gente fez ela junto, Tainá? Não, mas agora no momento pandêmico, assim. Ah, sim. Muito bom. A Lê, tu vai botar para apresentar aí? Vou. Peraí. Tá bom. Você tá me ouvindo? Sim. Tá bem baixinho, mas vamos. Agora? Agora sim. 5 minutinhos, pessoal. Pode ser bem sucinto, tá? Tá bem. Vou avisar. Vou cronometrar. Tá. Então, no começo a gente foi voltando a estação dos quantitativos e memorial de cálculo, né? E aqui a gente começou pelo orçamento analítico. Guilherme? Isso. Fomos colocando, né? Os quantitativos eles já acabaram indo automaticamente, né? Porque já tinha sido preenchido na tabela de orçamento sintético. E aí a gente foi colocando valores do SINAP e a gente percebeu que a tabela ela estava com alguns coeficientes bem errados, porque, por exemplo, em Tapume estava que o trabalho do servente ia dar R$52 mil. Então, a gente teve que ficar bem atento a esses errinhos que a tabela veio e ficar atualizando os coeficientes para poder não ter um orçamento falso, né? Aí a gente conseguiu corrigir. Guilherme, esse é um problema. Vou fazer uma pequena observação. Esse é um problema que ocorre porque o SINAP fica mudando os códigos, fica mudando os coeficientes, e é um problema isso, sabe? Então, é uma fonte que a gente tem que usar, mas tem que ficar muito atento. Pode crer. Isso que você está fazendo, a gente percebe isso. E eu mesmo como vou fazer, eu tenho uma matriz aqui. Esse código, chegar lá, o código não existe mais, cara. E aí a gente teve que ficar procurando nome a nome, foi bem trabalhoso para ser sincero. Eu sei. Sim. Porque aí, por exemplo, tinha algum código lá que era um número, que era o mesmo número de uma NBR que estava em, tipo assim, 200 e não sei quantos pontos da planilha. Então foi bem trabalhoso para poder achar aquilo. Olha, aí tá. E a gente foi marcando em vermelho os valores que foram dando mais caro, que a gente depois vai mostrar na tabela ABC. Aí a gente conseguiu chegar a esse valor aí, que o total geral ficou em R$246 mil. Esse no orçamento analítico não econômico, né? Com os valores do SINAP. Isso. Tá.
Na tabela, a gente listou os 11 itens que correspondiam a 50% do valor, né, dessa etapa da obra de estrutura. E aí a gente viu que o mais caro foi a telha, né, o telhamento, porque no nosso projeto ele tem uma cobertura bem ampla e tem um avarandado grande também, e ela é bem uma inclinação bem acentuada, e o telhado é duplo, então era com certeza a coisa que ia dar mais caro mesmo. Viu uma observação? Você viu que os blocos também são, e é engraçado, né? Às vezes o bloco, o milheiro é barato, né? É barato. Mas como tem quantidade, fica caro. Engana a gente, cara, isso aí. Pois aí a gente viu no preço de mercado que aqui para Niterói tinha um valor bem mais barato do que Sinap, né? Pouca coisa mais barato, mas de R$ 2,64 para R$ 2,02. E por aí vai. Oi. Mas isso é significativo porque a hora que você compra e faz uma compra boa, você tem uma economia de escala aí, entendeu? Em função do volume. Mas vamos lá, vai. Com toda certeza. Tá, peraí. Aí eu achei, desculpe mais uma vez, eu achei muito legal vocês terem feito a tabela com o ABC. Isso é muito bom, isso é muito legal. A gente enxerga na hora. Sim, com toda certeza. Pode passar, Ale. Aí a gente conseguiu ver que esses materiais, eles que somavam mais de 50%, eles custavam em torno de R$60 mil, né? E aí a gente conseguiu fazer com a nossa pesquisa, o analítico econômico. Mas antes disso, a lei colocou o comparativo, né, do orçamento paramétrico com o sintético e também o sintético com o analítico. E a gente consegue ver aí uma diferença grande, né, bem considerável. A gente também fez a comparação da mão de obra, isso, que no orçamento analítico, essa mão de obra sairia R$67 mil, mais ou menos, e no Project a gente viu que seria 44 mil. Mas no Project não tem os encargos, né? Então Verdade. As coisas estão mais ou menos batendo, né? Então sim. Pode passar para baixo. Aí pode falar, Lê. Não, é só o orçamento analítico econômico, né? Que a gente foi diminuindo os preços. E substituindo... A gente foi marcando aqui em verde os preços que a gente foi alterando. Tá. Aumenta um pouquinho para mim, por favor. Tá, peraí. Na tela. Aí deu, ótimo. Tá bom. Tá. E no final, aqui tem a comparação, deu uma diferença de R$11 mil. 11 mil com o orçamento analítico econômico. Isso. Pode passar. E é um dinheirinho bom, né? Sim, com certeza. Se você levar em consideração que ainda nem entrou revestimentos, metais, essas coisas que são bem pesadas também, né? Aí aqui é a determinação de prazos e equipes. A gente foi vendo o planejamento e algumas tarefas elas estavam dando... Ale, aumenta um pouquinho, por favor. Elas estavam dando uma quantidade de horas absurda para completar. Por exemplo, tapume. A gente considerou que teria que circular o terreno inteiro, e é um terreno extenso. Então, demoraria bastante dias para poder fazer esse tapume. A mesma coisa com a impermeabilização da viga baldrame, também demoraria uma quantidade bem grande de dias, então a gente foi aumentando a equipe justamente para poder abaixar essa quantidade de tempo. Aí eu acho que pode passar agora. Pode passar também. E eu acho que... Mostra já o project. Isso, o Gantt. Aí a gente... Só, finaliza aí, por favor. Tá bom. A gente fez o gráfico de Gantt, né? E a gente conseguiu ver que alguns serviços eles poderiam ser feitos ao mesmo tempo. Com aquele negócio do... eu esqueci qual é o nome que fala, mas é que você começa antes de terminar a outra tarefa. Início. Isso, de início a início, e também aquele outro que tem a... eu esqueci, aquele negócio que você fala assim, ela vai começar não sei quantos dias antes da outra. É uma latência. E latência, esse é o nome. E aí a gente conseguiu otimizar bastante a obra, e o tempo de dias ficou consideravelmente bom, né? Porque a obra toda, ela tá levando mais ou menos uns 90 e poucos dias, 90 e quantos dias? Ali em cima, Lê. Deixa eu dar uma olhada. 94 dias. Agora vai para tá.
Isso. Legal. E aí a gente conseguiu otimizar bastante, né? Vendo essas sobreposições de serviços que poderiam acontecer simultaneamente. E é isso, pode ir para baixo ali. Aí a gente simulou que a obra... eu não consegui colocar outro dia, senão o dia que eu estava no project, então ele pegou como se fosse o primeiro dia de obra. Aí ficou uma diferença bem pequena, como se tivesse apenas 1% da obra concluída, né? No caso, só a capina havia sido, né? E o resto está aí como incompleto. Mas é porque eu não consegui mudar o intervalo do dia. Eu tive um sério problema com o project. A Tainá foi testemunha disso, porque eu não estava conseguindo abrir os pop-ups. Mas, enfim. Aí, agora, a visão geral do recurso, né? Que, no caso, aí, como teve 1% só da obra, teve só 1% do trabalho concluído. Pode passar. E 8 horas, né? De serviço realizado. Aí o fluxo de caixa, aí no caso foi gasto só R$ 158 com esse único dia. Pode passar também. O valor agregado da obra, que no caso daria 44 mil, a mão de obra, né, do recurso. Pode passar. Na verdade você agregou a mesma coisa, porque é um dia só, tá certo. Um dia só. E aí, a visão geral dos recursos, né, que a gente conseguiu ver, a gente colocou só a mão de obra, como você disse na aula, que a gente não precisaria colocar os materiais também, né, no project, só para ver a mesma obra. Porque o materiais do projeto é muito trabalhoso. Bastante. E, na verdade, não faz muito sentido, porque você tem um orçamento no próprio Excel, entendeu? Então, sim. E é legal porque a mão de obra, se você atrasa ou adianta, ela vai interferir. O material não tem essa variação. Com toda certeza, verdade. Só Tá se houvesse bom? desperdício, né, de material. Exatamente. E aí é legal que você põe a mão de obra, se você aumenta, ela vai aumentar. Se você enxuga o prazo, ela diminuiu, entendeu? Se você põe mais de 2 equipes, aumenta. Então, isso para simular com o cliente é muito bom. Isso, e aí ganha com tempo também, né? Se aumentar, ganha tempo, diminuir, você ganha mais tempo, no caso. Tá bom. Muito bom, Guilherme. Gostei. É isso. Aí essa parte daí são as respostas, né? Tá bom. Dos slides. É isso. Muito Obrigado. bom, gostei. Eu acho que vocês aí entenderam a lógica dessa disciplina, que vai ajudar muito para vocês. Qualquer obrinha que vocês pegarem, reforma, com coisa pequena, tente usar esses conceitos, que vai ajudar muito. Principalmente em reforma de apartamento, que quando a gente inicia a carreira, principalmente numa cidade que a maioria das pessoas mora em apartamento, né? Eu acho que isso vai dar uma coisa bem legal para vocês, vai ajudar muito. Ok? Vamos lá, quem é próximo é a Larissa e ela, né? Isso mesmo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou apresentar aqui a minha tela. Então, esses são os arquivos que a gente preparou para essa terceira entrega, que seria o orçamento analítico e os 2 anexos com extração de quantitativas e o orçamento sintético. Eu vou apresentar esse orçamento analítico. Vocês estão vendo? Sim. Tudo bem. Então, só ampliar um pouquinho, por favor. Ampliar. Maisinho aí, ótimo, ficou bom, ótimo. Então, a gente traz esse sumário, trazemos as avaliações logo no início, e aqui a gente começa a trabalhar a questão da planilha de orçamento analítico, discriminando todos os itens. O nosso processo foi um pouco mais trabalhoso, a gente foi conferindo item por item e copiando e colando da tabela do Sinap aqui, daquela tabela do Excel do Sinap, para ter certeza de que ia ficar tudo bem. E aí nós finalizamos aqueles itens, né, que constituem 50% do valor total da obra. Como a gente vai ver a seguir, eles totalizaram em torno de 150 mil, por aí. E deixa eu ir passando para a gente conseguir finalizar isso rapidinho. Essa planilha que teriam os preços mais caros, ela teve um total de 282 mil no custo cru, né? E 442 mil com o VGV, que seria o valor geral de venda. Como eu disse, os itens em azul, eles são aquelas atividades que representam 50%, e aqui nós montamos essa tabela com o preço unitário e o valor,
organizando o que seria mais caro e tentando encontrar preços mais compatíveis com o mercado no sentido de abater esse custo. A gente consegue ver que os dados mais relevantes foram realmente os de cobertura também, e que a gente conseguiu abater bastante, uns abatimentos interessantes para o nosso caso. Como eu disse, o somatório foi de 151 mil e 50% do custo que a gente teve compreende 141 mil. Então, vocês reduziram R$ 10.000, é isso, né? Não, na verdade é assim, a nossa obra custa 240 e pouquinho. Então, 50% disso seria 141. Foi só para Tá, entendi. dizer que a gente sinalizou aqueles que compõem 50% desse valor total. E aí, a gente substituiu esses valores que nós encontramos na planilha. Eles estão em roxinho. Tô vendo. E aí, no final, a gente conseguiu ter um abatimento até semelhante com o que o grupo do Guilherme fez, o Guilherme e a Alejandra. Aumenta um pouquinho pra gente ver. Vocês estão vendo? Tá. O nosso abatimento foi de R$ 10.550 em relação ao valor total. E aqui a gente também apresenta a nossa tabela, né, de prazos, as atividades que a gente observou que demandariam mais dias, nós aumentamos as equipes, principalmente nós observamos em relação à equipe de carpinteiro e ajudante. Então, nós aumentamos todas as equipes de carpinteiro e ajudante para 2. E também, na parte de superestrutura, a questão do pedreiro, né? Da alvenaria também. Então, a gente foi aumentando, foi observando mesmo e aumentando aquilo que a gente julgou que seria interessante para o nosso caso. A Larissa está na chamada? Só para saber porque ela tinha ficado sem luz. Não sei se ela vai conseguir apresentar. Mas, continuando aqui, a gente fez também o gráfico Gantt, né, no MS Project. E observamos que a duração da obra total foi de 116 dias, o que a gente considerou bom também. Sobe um pouquinho, volta um pouquinho para mim. Aí em cima, logo no começo, você vê que a obra ela tá com a linha vermelha está defletindo de frente à esquerda, né? Talvez seja porque o botãozinho lá da obra e do serviço não esteja no automático. Viu? Tá vendo ali? Tem um pininho verdinho lá. Então, talvez teria que colocar no sistema automatizado. Entendi. Só uma observação, porque quando vocês fizerem, profissionalmente falando, precisa tomar um cuidado com isso, porque às vezes isso pode atrapalhar os resultados, tá? Tá bom, pode deixar. Tá. E aí, a gente tentou, como o Guilherme também já tinha falado, tentamos encaixar, né, com essa questão da latência e atividades que aconteceriam simultaneamente para tentar enxugar esse prazo. Passando para vocês verem. E a gente trouxe esses relatórios, né, divisão geral dos recursos, com os status de trabalho, as estatísticas. Olha, dá uma paradinha nesse gráfico laranja aí agora. Olha que interessante, moçada. Vocês verem que os recursos que ela está distribuindo, né? Um pedreiro, servente é o grande vilão mesmo em termos de mão de obra. E quase comparou que o custo do servente com o carpinteiro, você vê, né? Quanto mais servente você põe, olha que loucura que é isso, né? E a gente não paga para o servente nominalmente barato, mas como tem muita carga horária, ele aparece todo o serviço, fica caro. E o outro também que ficou caro é o ajudante. Olha lá a curva dele. É o mais caro. Exatamente. É uma observação apenas. Legal. Sim, foram resultados interessantes. A gente também ficou surpresa com algumas coisas, tanto que a gente falou, nossa, mas será que a gente errou? Não, calma aí, isso aqui tá dando muitos dias. Vamos ver, vamos rever, calma. E a gente viu que realmente era porque o carpinteiro era bastante demandado no nosso projeto em específico.
Então, às vezes, então, esse profissional aí vale a pena contratar gente especializada para reduzir o tempo, para ele ganhar velocidade nisso. Quanto menos tempo ele ficar na aula, melhor, né? Sim, E fazer uma boa cotação. a gente Mas tá trabalhou com 2 equipes. E não só os itens que seriam com mais dias, mas todos os dias com carpinteiros, a gente pensou, já que a gente vai contratar 2 equipes para fazer a maioria das coisas, vamos contratar logo todo mundo para fazer esse serviço, mesmo aqueles que duram um dia só. bom raciocínio, é isso aí. É. Você tem uma equipe básica com o mesmo número de pessoas. Exatamente. Muito bom. Aí a visão geral do custo, nosso fluxo de caixa e o valor agregado. E por último, a gente traz esses comparativos do orçamento paramétrico, que por área equivalente a nossa obra estava custando 1.300.000. No orçamento sintético, a gente teve esse valor aqui obtido de VGV, e a gente considerou que esse valor aqui correspondia a 40% da obra, então esse valor aqui seria o 100%, Tá. e comparamos esse valor com o paramétrico, vai estar mais embaixo, e também a gente listou os valores por etapa, para a gente ter uma ideia. E fizemos a mesma coisa com o analítico, consideramos o valor com VGV sendo 40%, e o valor total sendo de 100%. Você vê que o paramétrico seu ficou bem próximo Exatamente. do sintético aí, né? Uhum. E aí então, na verdade, essa aqui é uma grandeza que, assim, então, se você fala, a obra vai dar, mais ou menos, por volta de 1.300.000. Aí você fala, a gente conseguia chegar por volta de 900.000. Pô, isso é significativo, né? Certo? Vamos lá. E aí a gente fez aqui uns comparativos de diferença, né? Que no nosso caso, o orçamento sintético representou quase 80% do orçamento paramétrico. E na época que a gente fez o orçamento sintético, a gente falou, nossa, o orçamento paramétrico é tão mentiroso, ficou muito mais caro. Aí depois a gente fez o analítico e viu que ficou aí um meio termo, né? Entre o sintético e o paramétrico. Muito interessante essas conclusões, muito legal. E aí tem vários fatores que influenciam a própria forma do projeto, né? A tecnologia que você emprega, o número de equipes que você põe, né? Então, tudo isso, vai lá. Vamos lá. Sim, não, é basicamente isso. E por último, a gente traz esse comparativo entre a mão de obra, que também ficou bem parecido, o orçamento analítico com o project. Fiquei feliz agora, hein? Isso aí é bacana, hein? Muito bom. Parabéns aí ao grupo, a Larissa e a Ellen. Parabéns, Ellen. Legal. Obrigada. Trabalho de fôlego, esse é um trabalho bacana. Os próximos são o Ângelo e a Desirê. Vocês estão aí? Então. Estamos sim. Tá. Só. 5 minutinhos, pessoal. Tá. Desirê tá aí? Bom. De qualquer maneira. É melhor que a gente não tá vendo, viu, Ângelo? Eu tô. Organizando, tá. Não. Aqui o orçamento analítico. Apresentar. Estão vendo? Eita, aparecendo já. Beleza. Aumenta um pouquinho o som, Ângelo, por favor. Deixa eu ver aqui. Tá melhor? Ok. Bom. Aqui só tem esse overview do projeto aqui, mas com tempo enxuto não dá para mostrar muita coisa. E aqui é só mostrando o nosso orçamento parametrizado, que ele tinha dado aí 645 mil. Aqui estão um memorial de cálculo, né? Até chegar aqui no orçamento sintético, onde deu bem parecido, quer dizer, bem parecido não, deu, assim, mais parecido do que
do que eu achei que daria do orçamento sintético pro parametrizado, que no final a gente vai ter ali a comparação, que foi aqui 687 mil. O nosso tinha dado 645 mil, né, no anterior. E aqui no analítico, a gente fez... Aqui agora que está na planilha, aumenta só um pouquinho ela. Tem essa lista aqui que ela é preliminar. Você vai ver aqui que tem alguns que estão marcados em azul, que foram os que depois, quando fez a tabela ABC, foram os que somados deram mais de 50% e que a gente tentou rever os preços, mas foi pouquíssima coisa que a gente acabou conseguindo rever esse preço e achar de fato mais barato. Chegando aqui na tabela ABC, como pode ver aqui, a telha e os caibros aqui foram os dois maiores aqui, mas os que a gente conseguiu, dando aqui os 66 mil, né, 51% dos insumos materiais, mas o que a gente conseguiu mesmo achar mais barato foram as telhas e o Chijosa, bloco cerâmico de vedação com furos na vertical. Foram as únicas coisas desses itens que a gente realmente conseguiu ver uma diferença no preço, e bem enxuta mesmo a diferença, né? Aqui no final da tabela, dá para ver, deu 66 mil os insumos materiais, aqui depois da gente ver o preço deu tipo 65 mil. Não foi muita coisa que a gente conseguiu ajustar. E aqui tem a versão revisada final com esses preços mais baratos dos insumos que a gente conseguiu enxaguar, né? Enxugar. Não. E aqui no final tem as comparações. Cadê? Aqui, deu 728 mil o nosso orçamento analítico. E aqui tem as comparações do orçamento parametrizado para a segunda etapa, que foi o orçamento sintético, teve um aumento de 41 mil, que é mais ou menos 6,4% aí do original. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Esse 645 do parametrizado estava com 30% em cima, não? Oi? Esse 645 aí estava com 30%? Estava com BDI? Tava sim. Tá. E o sintético estava com BDI ou não? Tava. Então tá bom. Os dois estavam... quando a gente compara, precisa tomar mais cuidado para não dar distorção, né? Tá bom. Tá, eles estavam sim, tá lá se voltar lá na tabela, tem lá direitinho. E aí do sintético pro analítico, de novo teve um aumento de muito perto, né? Aqui teve 41,451, aqui teve 41,851, né? Foi de 687 mil para 728 mil, também mais ou menos aí 6% do valor do orçamento sintético. Então foi bem constante aí esse preço. Deixa eu abrir aqui agora a parte do Gantt. Eu posso falar um pouco dessa parte, Ângelo? Pode, né? Tá. Da tabela de prazos. Tá aí todos aqueles, né? A gente usou em alguns 2 equipes, em alguns teve 3 também equipes, como na parte do telhado, porque era bastante coisa e estava se utilizando de muito tempo da nossa obra, e aí fazendo vários testes de realmente, se coloca mais uma equipe, mais outra, a gente conseguiu chegar num equilíbrio do valor do orçamento e uma obra mais rápida também, entre aspas, né? Com um tempo mais enxuto, né? Que essa é a palavra que a gente está usando. Aí tiveram alguns que a gente teve 2, mas acho que só uma mesmo que teve 3 equipes, que foi essa do telhado, né? Fazer o telhamento. Aí entra realmente no gráfico lá no Project. Esse já é o gráfico, o de controle entra depois. Pode passar, não sei se tem algo que queira ali. Volta lá em cima, que tem o total, né? Desirê, deixa eu falar uma coisa desse que você estava falando aqui, eu acho que é importante. Temos da distribuição das equipes. Então a gente pode começar uma obra assim, 2 equipes,
Aí, quando chega no meio da obra, que é a parte que está chegando na cobertura, a parte mais difícil, a gente aumenta as equipes e depois vai diminuindo. Então, é para evitar aquele movimento assim, que você põe mais equipes no começo, depois diminui, depois volta a crescer. Então, se você fizer esse balanceamento, é muito bom, entendeu? Tá certo? Então, você pode começar no início da obra, fazer limpeza de terreno, barco, duas pessoas, depois aí no meio, começar mesmo, vai 4, aí vai para 5, depois pode diminuir, e assim vai. É bem legal isso, tá? Eu senti que aumentou um pouco mais na parte das armações, aí eu tentei, nessas tentativas, né, ver como ficaria realmente na montagem as mais, né, aí desse cronograma seria a montagem das armações, eu acho, dos pilares e tal, e das sapatas, e depois a cobertura. E foram nessas que a gente tentou colocar 2 equipes dos armadores, etc. Só que aí vai aparecer tudo aí. Aí o custo de mão de obra no final, a gente vai fazer a comparação no final, né? Mas deu por volta de 88 mil. Desirê, faz um favor, só volta um pouquinho na tua planilha aí. Você vê que tem uns bonequinhos vermelhos, você tá vendo? Você viu aí no cantinho? Sim. Isso significa que é o seguinte, estou tendo a superalocação de pessoas. Provavelmente eu estou com profissionais fazendo... Ele está alocado a fazer 2 tarefas simultaneamente. Isso não é possível, né? Entendi. Isso é muito difícil de fazer, viu, Zé? Não é fácil, não. A gente, quando está começando, o que acontece? Você, para diminuir o prazo, você junta serviços em paralelo. Na hora que você põe serviços paralelos, você precisa ter de mais um profissional, né? Porque cada um pode ficar em 2 serviços simultaneamente. Isso acontece mesmo. Mas é bom que aconteça aqui para mostrar para as pessoas que isso não é um erro. Isso é o que a planilha está mostrando o que está acontecendo. Aí você pode rearranjar isso. E às vezes isso você pode conversar com o cliente. Olha só, se o senhor quer a obra nesse prazo, eu preciso de ter mais gente. Olha só, se eu não tiver aquela latência, né, se eu não tiver um serviço paralelo um com o outro, aí sim eu vou ter... O prazo vai se delongar, mas eu vou ter mais equipes. Então, a gente acontece isso mesmo, entendeu? Só para mostrar isso é possível de acontecer, tá bom? A minha questão nessa foi, a maioria que tem esses bonequinhos, eu depois de impresso o trabalho montado, eu percebi isso, que eram bonequinhos que lá no recurso tinham outros, mas só que aí como, por exemplo, em um tinham 2 equipes, aí eu fiz lá 2 recursos de servente, 2 recursos de telhadista, por exemplo. E aí eu acho que se eu tivesse colocado, por exemplo, nessa da trama de madeira composta, etc., o outro, o telhadista 02, por exemplo, não ia dar isso, porque tem um outro recurso dessa pessoa, eu só coloquei como o mesmo ali, porque, enfim, apareceu. Acho que é uma coisa mais do project, da feitura da tabela, do que realmente... porque lá dos recursos, a gente até vai anexar o project, vai estar aparecendo que tem vários, é como se tivessem várias equipes, então acho que mudando isso já resolveria, né? Tá bom. Uma dica só, pessoal, ela acabou de falar. Eu também faço isso nos meus trabalhos. Então, eu coloco pedreiro 1, pedreiro 2, pedreiro 3. Telhadista 1, telhadista 2 e 3. Entendeu? Porque você não sabe o nome das pessoas, então você tem 3 equipes, você vai nomeando isso, aí fica fácil, entendeu? Ok? E aí dá para você ver se tem sobreposição ou não. Aqui apareceu as 2 latências no telhado, porque ela colocou mesmo o telhadista 1 e 1. Por isso que apareceu. Então, como que os caras podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Mas é isso. Estou pegando esse teu gancho aí para explicar para o pessoal. Sim, tá ótimo. Depois eu até percebi isso. Pode ir passando, que tem aquele gráfico do uso das horas das pessoas, eu acho que vai apontar isso, de que um ficou mais, mas só que se eu tivesse distribuído realmente só esses 1, 2, 3 melhor, não teria ficado muito. Mas já é uma autocrítica aqui. Esse daí já é o gancho de controle, né? O outro. Tá. Isso. Ele ficou bem dividido, ele é um gráfico grande, aí eu achei uma dificuldade de como organizar ele aí, mas até o PDF que sai do project é diferente, então eu não consegui buscar muito dele. Acaba que tem, tipo, essas aqui, fica meio difícil de ficar indo e voltando, né, Mas no arquivo tá lá também, a gente vai botar, então qualquer conferência é melhor, né, vai dar para fazer lá. Bom. A visão geral do custo de recursos, né, que é o primeiro relatório dos recursos, e aí dá para ver também nesse, que nem foi o outro, que tem
vários, o carpinteiro coisa, e dá para ver um que usa mais, por exemplo, todos os 01, eu acho, estão sendo usados mais, porque eram os primeiros que estavam lá na hora de apertar, e aí eu acho que isso que aconteceu, apareceu lá que eles estavam sendo muito utilizados e alguns não, por causa disso que a gente comentou, né? Aí tá aí todas as coisas. Pode passar. A visão geral do projeto foi essa, gente. Do dia que começou, a nossa obra começou há 3 dias. Já tem 10% concluído. Bom, legal. Pode indo. Essa é... ficou grande, mas essa é a impressão. Acho que a partir depois disso já nem tem mais nada, não. Mas é só até o fluxo de caixa aí. O fluxo de caixa e tem também a comparação aqui da mão de obra que deu no analítico e no project. Isso. Foi bem parecido. Ficou parecida, e a consideração que eu fiz era que na nossa tabela de prazos, lá eu lembro de você, o Van, né, explicando todas as coisas, e aconteceu que muitos dos nossos deram muito pouquinho, 0,002, tipo assim, vai ser feito isso daqui em 1 horinha. E aí, na hora que eu coloquei pela primeira vez no project, esse valor estava dando tipo, muito mais alto, e aí eu estranhei, falei, que é isso, né? E aí, em vários, eu coloquei meio dia só para a feitura dessas coisas, porque era muito abaixo disso também. Mas só que aí, quando eu reduzi esses que eram menos de 1 para 0,5, já aproximou muito mais do valor do analítico. Então, foi isso que está escrito aqui, né? Que podem representar as diferenças de valor por tempo, que no caso do orçamento analítico é calculado exatamente com as horas suficientes, né? Com o coeficiente e a quantidade da tarefa. E no project, não, a gente coloca meio-dia e tal. Então, eu imagino que a discrepância seja por causa disso, mas ainda assim ficou pequena. Então, ficou legal, assim, deu uma boa visão. Tá bom, é isso aí. É isso. Pessoal, legal, achei bacana. E uma coisa que acontece quando você mexe com esse tipo de programa, você começa a fazer leituras que até então você não tinha condição de observar. Então, faz umas leituras diferentes, né? Fica bacana, eu acho que é positivo isso. Evidentemente, vocês fizeram um esforço grande, porque é uma obra, tem uma etapa significativa. Você pegar uma obra do início e até a cobertura é significativo. Uhum. Para quem está estudando, pela primeira vez está vendo isso, acho que vocês conseguiram entender a lógica. E aí, obviamente, no início dos trabalhos, vocês vão começar com uma coisa um pouco menor e vai experimentando e vai vendo. E depois, aí a própria ferramenta, vocês vão conseguindo fazer análises mais apuradas. Ok? Muito bem, parabéns aí ao grupo, né? Obrigada. Gostei do esforço de vocês aí, bacana. Obrigada. Muito bem. Legal, Desirê e Ângelo. Vamos lá, quem que é próximo? É o Tiago e Vanessa. Isso. Tiago e Vanessa. Oi, professor. Boa tarde. Boa tarde, gente. Se eu ligar a câmera para você aparecer no vídeo, seria ótimo. É que eu estou aqui no trabalho. O Thiago vai compartilhar aí a tela das coisas que a gente fez. A gente não chegou a montar uma apresentação, porque a gente pensou que era só entrega. Então, a gente até tinha entregue ontem. Tá. A gente até entregou ontem. Tá. O MS Project, eu não tô em casa. Eu fiz pelo computador lá de casa, eu tô aqui no meu trabalho. Aí eu não sei se a gente vai conseguir abrir o MS Project para mostrar, né? Porque precisa estar instalado no você tem aí, tá bom? Tá bom. É isso. Boa tarde, professor. Eu vou compartilhar aqui. Tá bom. Tá travando um pouco, só um instante. Tiago, não está conseguindo não, Tiago? Tá travando aqui, só um instante, eu estou para apresentar. Tá aparecendo aí? Tá sim.
Tá, eu vou botar o nosso primeiro trabalho só para contextualizar o nosso projeto. Esse foi o orçamento sintético, né? Aquela outra etapa que a gente fez. Tem a memória de cálculo, os croquis, o orçamento e avaliação. Oi. Só um instante. Tá dando para ver? Tá, né? Sim. Então, aqui a gente fez o levantamento, né, de todas as... basicamente de todas as vigas, pilares que a gente teria no projeto, e seguiu aquela ideia de pegar essas quantidades, né, a questão do aço, do quilo, tudo isso. Pegamos as dimensões, o geralzão mesmo. Aqui a gente pegou os dados que foi passado na aula para a questão de lucro, faturamentos, leis sociais, tudo em questão de quantitativo mesmo. Aqui tem a continuação do quantitativo, e aqui do lado é um trecho do primeiro trabalho, que foi individual, do parametrizado. No caso, a gente trabalhou com o projeto R01, mas no padrão, casa padrão mais alto, não foi baixo. Então, acabou que o meu orçamento, no caso, que foi eu que fiz esse, ficou em 1 milhão e pouco. Então, ficou muito alto. Aí eu já fiquei meio assim, será que realmente vai ser esse valor no final? Enfim. Aí aqui eu peguei alguns dados, né, do terreno, e aqui também aquela questão da área equivalente, né, e todos os dados. Aqui são vistas, são cortes, né, do projeto. É uma casa de um pavimento só, como se sugeriu, professor. E, enfim, aqui está em planta baixa. Ela está colorida, mas dá para entender. Também não vou me estender muito mostrando, não. Aqui seria aquele levantamento, né, de revestimentos, que chega num certo valor e tal. A gente tentou pegar o máximo que a gente pudesse. A gente não detalhou muito, porque se fosse detalhar a questão externa também, ficaria muito grande. Aqui é a memória de cálculo, que a gente anotou, desenhou e tirou todo o quantitativo que está na apresentação, aquela parte primeira, né, do trabalho. E aqui a gente fez um resumão assim, de todos os dados, para ficar uma coisa mais imediata quando a gente fosse levar isso para o orçamento. Então, em vez da gente ficar olhando aqueles desenhos de memória de cálculo, toda hora e procurando, a gente fez um resumão que ficou bem mais imediato para quando a gente chegasse na tabela, pegar o valor. Deixa eu ver como sai aqui. Enfim, aí daqui a gente vem para essa tabela, que seria o nosso orçamento sintético. A gente não chegou a fazer todos os tópicos, professor. A gente fez serviços preliminares, infraestrutura, superestrutura, alvenaria e outros elementos, cobertura e pintura. Esses outros a gente não fez, porque a gente sabe que um orçamento demora muito para ser feito, então, com o tempo que a gente tinha... Olha só, vou explicar uma coisa para vocês, olha só. O que eu pedi é para fazer o orçamento da serviços preliminares, infraestrutura, alvenaria, estrutura, pilar, virilagem e cobertura, só. Uhum. Representa 40%. Você não precisava nem ter se preocupado com esses demais, nem ter levantado a pintura. Que bom. A gente, isso daí a gente fez sim. Porque assim, a gente foi ajustando também, né, esses itens de acordo com o nosso projeto, né? Então, de acordo com o que estava no nosso projeto, mas todos esses itens que o senhor falou, a gente fez sim. E assim, uma das coisas que a gente viu que tinha necessidade realmente era atualizar a questão do SINAP, porque os coeficientes do SINAP que estava aqui, eu não lembro se era 2016 ou 2006, eu não lembro agora, mas estava muito, muito diferente, assim, não digo errado, mas muito diferente, como o senhor falou que realmente é uma situação onde tem mudanças, né, recorrentes, então a gente tem sempre que estar atualizado nessa questão na verdade, isso é um cuidado. Sim, peguei uma tabela padrão, tem cor, foi aqui eu dei para você.
Então, esse código lá, vocês têm que olhar a composição para ver se os caras não mudaram. Os caras mudam. Sim, a gente fez isso. A gente atualizou os coeficientes lá da tabela do SNAP. Isso. Né, Aí a gente trouxe para cá as quantidades, né, que a gente levantou no outro trabalho, no anterior, que são quantidades, né, números do projeto mesmo. Aí no orçamento... Esse é o sintético, né? Agora esse é o sintético, sim. Aí a gente percebeu que o sintético realmente não tem questão do profissional, né? Isso ficou bem notável, assim. A gente, nesse momento, ainda não está pensando no profissional e nem no que ele vai fazer. Então, a gente passa para o orçamento analítico, que parece muito com o sintético, mas ele já tem os profissionais. Então, a gente também se atentou a buscar o coeficiente de cada profissional. Vamos lá, Tiago, só para explicar que vale a pena para você entender. Quando você parece, não é só os profissionais que ele não tem os insumos. Os insumos são materiais, mão de obra e equipamentos. Só para te corrigir. Tá? Esses pontos mais minuciosos. Na verdade, ele vai mostrar, o analítico mostra o que tem de material e mão de obra por trás daquele serviço. Esse é o conceito, tá bom? Vamos lá, adianta para a gente agilizar. Tá, então aqui a gente também colocou os valores. Desculpa, deixa eu só voltar aqui no valor final. No nosso, tá dando... É isso mesmo, né? Por volta de 140.614. Aí aqui no orçamento analítico, atualizando os índices, a gente fez fundações aqui. A gente chegou num valor parecido com o orçamento sintético, mas aqui de 120 mil aqui no VGV, uns 20 mil. Deixa eu falar uma coisa para vocês aí. Sim. Aqui deve ter acontecido algum erro na planilha que está... O que acontece? Tem lá não, tá certo. Desculpa, aumenta um pouquinho mais, por favor. Deu 55, tá certo. Tem um ruído de fundo aí na tua fala. O que é, Tiago, esse ruído de fundo? Não sei. Deve ser o ventilador, só se for. Perdão. Melhorou bastante. Nossa, foi mal. Porque alguma coisa aconteceu do lado do cara. Porque meu computador, ele recebe o áudio do fone e dele mesmo. Aí ele estava captando o vento. Tá. Desculpa. Aí aqui, a gente tem nesse final, que a gente vê a diferença de 20 mil mais ou menos. E aqui seria a nossa tabela de determinação de prazos, né? Onde a gente trouxe também os índices. Eu confesso que foi um pouco complicado para pegar esses índices, professor, porque por mais que a gente pesquise o profissional exatamente, tem índices diferentes para cada atividade que ele vai fazer. Eu percebi que, assim, você tem que pegar exatamente o que ele vai fazer. Então, a gente viu que isso interfere bastante. Então, realmente, a tabela do SNAP ela ajuda bastante, mas a gente tem que ficar atento a isso. Então, a gente pegou os índices aqui que a gente achou coerente com o que vai ser feito, né? E trouxemos aqui. Então, aqui tem os coeficientes, aqui tem os dias. E basicamente é isso. O problema é que a questão do project, né? Que a gente não consegue mostrar. Aí no project que a gente passou todos esses dados, né, para lá. Colocamos o número de profissionais, né, também, de acordo lá com a tabela, e também o tempo que essa tabela daí de prazos determinou. Aí no Project está lá direitinho, nós já enviamos já no Classroom, aí quando o senhor abrir lá no Project, você vai ver que está lá direitinho todos os dias, as semanas, as equipes, né, a ordem lá cronológica de cada... Vanessa, vocês já colocaram no Classroom? Sim, a gente enviou ontem no Classroom. Isso, o Project e todas essas outras etapas também. Tiago, abre o teu Classroom aí e mostra lá. Então, professor, eu não consegui baixar o programa. Esse é o programa. O programa está no meu computador que está na minha casa. Eu estou no meu trabalho. Não, você não postou isso lá no Classroom?
Ivan, é o seguinte, o MS Project, ele não funciona em alguns computadores. Quando eu testei no computador com antivírus e sem. Não, mas quando você posta lá, você postou em PDF, a imagem dele. Não, a gente postou a planilha, o arquivo do Project. Você pôs o arquivo, você não fez as imagens. Isso, exatamente. A gente não imprimiu, no caso, né? Então, vou pedir para você fazer o seguinte. Eu não abro planilha aqui quando eu vou avaliar o trabalho. Eu vou avaliar o que vocês postaram de imagem. Então, se eu olhar lá no Classroom e ver porque o que acontece? Se eu for ficar abrindo o arquivo de cada um, eu vou demorar uma eternidade para corrigir isso, né? Então, vou pedir uma gentileza para vocês. Vocês pegam lá, abrem lá o project, entendeu? Gera um relatório que nem os meninos fizeram anteriormente, pode ser separado, né? Mas dá para fazer junto. E aí vocês mandam imprimir e salva com PDF, ok? Aí você coloca. Aí você tem um relatório de... esse project do Gantt, o Gantt de controle, os relatórios que tem aqueles vários relatórios que tem, vocês postam lá. Vai ter, o Classroom vai ter vários arquivinhos de PDF. Tá bom? Tá legal? Okay? Tá bom. Então tá combinado. Então tá feito isso. Outra coisa, a apresentação de vocês chamou a atenção de algumas coisas. O problema do conceito, Thiago, e outra coisa. Quando você fala que um carpinteiro, quando faz uma atividade, o índice é 1, é verdade. Tem atividades que para ele é mais fácil do que outras. Sim. Por isso que o índice mora. Então você vai lá. Carpinteiro, execução de forma de madeira, né? Tanto por tanto por tanto. Aí eu tenho lá a produção do carpinteiro. Vamos imaginar que ele gasta lá, o índice dele seja 1,26. Ou seja, ele tem um índice, aquele índice. Aí você divide 1 por esse índice, você vai saber quanto ele produz por hora. Vezes 8 horas, vai saber quanto ele produz por dia. Então, mudou, não é mais de serviço, ele vai fazer um telhado, é outro índice. É uma outra coisa, sim. Isso é importante frisar, porque senão você acaba fazendo só e dá uma bagunça aí Não, acho que, professor, quando o Thiago falou isso, não foi nem, eu acho que nem nessa questão, foi porque por exemplo, a mesma atividade, por exemplo, tem dois profissionais trabalhando na mesma atividade, cada um deles tem um índice diferente. Sim. Aí na Sinap a gente fica assim, qual índice eu pego? Se é por exemplo, uma atividade tal, aí é pedreiro e auxiliar de pedreiro. Aí o pedreiro ele tem um índice e o auxiliar de pedreiro ele tem outro índice. Às vezes acontece isso. E aí a gente ficou, tipo assim, a gente sentiu dificuldade nesse momento, porque a gente pegou entendi qual o índice de qual profissional a gente pegava. A gente sabe que diferentes tarefas o índice muda, mas para a mesma tarefa o índice muda 2 vezes, entendeu? Porque tem profissionais diferentes fazendo a mesma tarefa. Às vezes acontece também o seguinte, por exemplo, tem um índice de pedreiro. O pedreiro trabalha... um índice bem baixo, 0,13, que é um índice que ele produz muito, né? Aí o servente está lá 0,6. Então, por que o servente é menor do que o cara? Porque aquele servente é capaz de servir 2 pedreiros. Esse que é o conceito. Sim. Entendeu? E se fosse o mesmo índice igual do pedreiro e do servente, se fosse 0,13 os dois, significa que esse servente só é capaz de servir um pedreiro, pela especificidade do trabalho. Mas é legal vocês ir percebendo isso. É isso mesmo. Sim, e uma coisa também que a gente confirmou, professor, a questão que você falou dos colaboradores mesmo da obra, assim, porque o servente, esses auxiliares, eles fazem muita diferença. Assim, é bem notável, sabe? Sem dúvida. Muito bem. Vamos lá, então façam isso, essa recomendação. Por isso que é importante a gente ter esse momento de conversa final. Sim. Porque às vezes falta um detalhe e aí pode ser prejudicado na nota. Mas não é esse o objetivo que nós temos. O objetivo é conversar com vocês, sentir dificuldade. Esse é um curso que a gente está dando há algum tempo, a gente tem aperfeiçoado ele ao longo do tempo. Cada vez mais a gente tem melhorado na performance. A Tainá sabe disso. A Tainá, no primeiro curso que ela fez, ela tinha uma informação. Hoje já tem muito mais, não é, Tainá? É verdade.
Professor, a gente pode seguir para o próximo grupo? Pode. Obrigado aí, viu? Vanessa, Tchau. Obrigada, Thiago. professor. Um abraço, tchau. Vamos lá para a Thaís e Yasmin, né? Isso. Vou começar a apresentar aqui, peraí. Tá dando para ver? Sim, só aumentar um pouquinho e tirar essa barra, ocultar essa barrinha embaixo, por favor. Aqui, na verdade, a gente começa com com o requisito de botar o que a gente já tinha feito, né? A extração de quantitativos, que a gente juntou todos os PDFs para upar lá no Classroom. Aí a gente tem aqui a nossa extração e o trabalho começa, de fato, a partir daqui. Peraí, que tem muito arquivo. Daqui. Aqui a gente responde as perguntas, né, dos slides das aulas 7 e 10, e aí a gente começa aqui com o nosso orçamento analítico. Um pouquinho para mim, esse orçamento. Aí. Mais um pouquinho. Aí ficou bom. Aí tá legal. Aí a gente começa aqui, e nesse orçamento a gente identifica, né, aqueles valores que somados correspondem a 50% do valor, e a gente identificou que eles ficam da superestrutura para baixo. Então, aqui a gente tem um da superestrutura, que é o concreto FCK, a gente identificou também da alvenaria o bloco de vedação, e na parte da cobertura a gente identificou alguns itens também. E aí, esse tinha dado um valor de 363.626. Aí, nesse orçamento aqui, a gente já faz essa redução desses custos, busca por valores alternativos, né? E aí, com essa busca por fora da tabela SINAP, que a gente pesquisou tudo certinho, todos os valores a gente conferiu, os coeficientes, e aí a gente chega aqui e a gente conseguiu reduzir R$18 mil, e desceu para 345.044. Redução de 18.581. E aí a gente vem aqui, deixa eu diminuir um pouco para mostrar a tela toda, e aqui o valor total já com BDI deu 558.132 de preço final de venda. 588, né? 588. Tá. Aqui a gente faz a determinação de prazos de equipes, a gente bota os coeficientes, né? Bota todas as equipes que cada parte vai precisar. A gente faz toda essa análise para poder jogar para o project. E aí a gente começa aqui o gráfico de Gantt. A nossa obra daria 156 dias e a gente identificou que o que mais demoraria seria essa parte da infraestrutura, que daria 75 dias por conta principalmente desses dois itens aqui, que é o preparo de fundo de vala e o lastre de concreto magro. E aqui a gente sinaliza toda a mão de obra. E a gente também faz esse outro gráfico aqui que mostra como se a gente já tivesse começado a obra e a gente estivesse na fase da superestrutura. Então, faltando 41 dias para o término. E aí a gente simula aqueles gráficos que vêm depois em cima disso. Aqui a gente também deixou uma tabela para mostrar mais detalhada a questão da mão de obra. A gente teve algumas diferenças nesses gráficos, porque como a gente colocou que a gente já tinha começado a obra e já estava meio que no meio dela, às vezes aparece uma diferença entre os trabalhadores, mas é porque alguns já terminaram o trabalho e os outros ainda não começaram. Sim, nesses gráficos que a gente vai mostrar, né, que você está dizendo. Isso. Aqui a gente traz um gráfico da visão geral do trabalho. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Não dá para chegar para o lado, mas... aqui. A visão geral do trabalho, a quantidade de horas totais. Aqui, já considerando essa questão que a Thaís falou, da gente ter botado, simulando que já tinha começado, então, a partir da parte da superestrutura, já tinha 56% do trabalho todo concluído, e as horas restantes. A gente traz também a visão geral dos recursos.
também nessa mesma situação, onde a gente dá essa simulação a partir do que falta só sendo a superestrutura. Então, aqui, quais são as demandas a partir desse momento? Quer falar? Quer falar, amigo? Essa parte a gente achou bem interessante, inclusive, na hora que a gente foi montando. A gente foi montando e já foi saindo todos os gráficos, porque a gente consegue ter um controle muito bom em cima da obra, né? Do quanto que cada trabalhador está fazendo, o que falta fazer. Então, a partir disso, acho que a gente conseguiu pegar uma ideia bem boa a partir do projeto e até para entender melhor as tabelas que a gente tinha preenchido, né? E aí a gente também tem a visão geral do custo, que o nosso custo de mão de obra deu 55.558. Aqui o fluxo de caixa também. E aí aqui a gente faz uma comparação do custo de mão de obra no programa e no orçamento analítico. E não ficou muito longe um do outro, né? No Project ficou 55.558 e no Analítico 62.119, já sem o acréscimo de leis sociais, no caso. E aqui a gente faz o comparativo. Quer falar do comparativo, amiga? Cara, eu não estou enxergando, porque eu estou pelo celular. Aumenta um pouquinho. Deixa eu aumentar, peraí. Aí. Tá, foi. A gente fez um comparativo em relação a todos os orçamentos que a gente já tinha feito, né? A gente viu que não teve uma variação muito absurda, a gente teve uma variação maior entre o parametrizado e o analítico, principalmente por causa das diferenças de valor de trabalho e por incluir coisas a mais também. E a partir disso a gente conseguiu meio que colocar uma conclusão na parte de baixo, né? Isso, aqui. Calma. A diferença que a Yasmin falou, né? Que não foi uma diferença tão grande entre o sintético e o analítico. Com isso. o VDI. Acho que é isso. Tá, eu vou pedir um favor para vocês, é o seguinte, vai subindo devagarinho, vou pedir para você ir parando, sabe? Quer que eu vá direto lá para cima ou vai subindo mesmo? Vai subindo, que eu tenho... Aí, tá vendo? Mas os gráficos agora, eu quero mostrar os gráficos. Ah, tá. Tá. Então, olha só, isso aqui é interessante, esse gráfico, né? Que mostra o custo real desse trabalho, nesse período que você está avaliando, o custo da linha, né, do que você está fazendo, o custo restante e a variação do custo. Se vocês olharem aqui, ele fala como que se interpreta isso em relação ao fluxo de caixa. Acho que é muito importante a gente equilibrar a distribuição das pessoas ao longo do tempo para que o cliente tenha um fluxo de caixa que começa de um valor pequeno, vai para um valor mais alto, depois vai descendo, entendeu? Até a conclusão daquela etapa. Porque isso é previsível, né? Você começa a obra, o valor acumulado vai subindo, depois tende a descer à medida que a obra vai concluindo. Ok, isso é a primeira informação, sobe lá. Aí o que acontece o progresso versus o custo, isso é interessante também, é um orçamento legal, que mostra o que você está prevendo de gasto e o que você está gastando ao longo do tempo. Ou seja, vamos fazer um exemplo bem simples. Eu tenho uma obra que custa, em 10 dias, eu vou gastar 10 mil reais, tá certo? Então, é R$1.000 por dia. Se eu fizer primeiro, segundo, terceiro dia, para agregar certinho, eu teria que ter gastado R$3.000. Se eu gastei menos, significa que eu agreguei menos coisas, significa que a obra minha está atrasada. Se em 2 dias eu gastei 4, significa que a obra está atrasada e eu gastei mais dinheiro do que era previsto. Tá entendendo? Eu estou gastando mais do que devia. Então, esse é o raciocínio daquele relatório de visão agregada. Ou seja, eu tenho um tempo que eu previ gastar em cada período um X reais. E aí eu vou olhando se eu estou gastando mais reais ou não. Eu posso gastar mais reais, mas se eu produzir mais, vamos imaginar, eu estou no 4º dia, né, gastei R$5.000, mas fiz coisas equivalentes a 5 dias, ok. É mais ou menos essa que é a ideia. Depois, com o tempo, vocês vão pegando um pouco esse raciocínio. Pode subir um pouco mais agora, por favor. Aí. Né? E aí, essa visão do projeto aqui, ó, as concretagens e tal. Quando a gente coloca lá na planilha, no orçamento,
o texto, você colocou concretagem, FCK, tal, não sei o quê. Se você conseguir resumir aquele texto lá no Project, lá, fica melhor para quando aparecer os gráficos. Só uma dica que eu estou dando, tá bom? Isso serve para todos, só facilita a leitura, né? Vai subindo. Ok, barará. Aqui a gente vê claramente a visão dos recursos, a distribuição dos recursos, né? A gente vê que os vilões sempre são o servente, nesse caso aí, de novo, sempre aparece. Vamos subindo. Agora na planilha, a visão do projeto, que é legal, esse gráfico aqui com essas linhas também são legais. Visão geral do trabalho aqui, ó, é super legal esse gráfico, é muito interessante, tá certo? E aí na planilha, lá no analítico, esse gráfico do Project aqui, você tem uma parte que aparece em vermelho e outra parte em azul. Então, aquela parte que é em vermelho, isso aqui, esse gráfico aí, é o que ainda não foi feito, está com 0%, ele mostra em vermelho. E essa sequência de vermelho fala o seguinte, em outras palavras, se eu atrasar, todo o que está atrás de mim, na frente de mim, vai atrasar. Entendeu? Então, ele tem uma correlação de uma interdependência direta. Um atrasa, outro atrasa. Entendeu? Certo? Então, se a gente tiver, por exemplo, aqui, ó, a fabricação de forma, e depois a montagem de forma, se eu puder tirar sempre fabricação fora da linha de sequência, é melhor. Eu fabrico antes, aí vou lá e monto no lugar. Entendeu? A exemplo daquele que a gente fez em sala de aula do aço. Isso vale. Isso ajuda, inclusive, a diminuir prazo da obra, porque você tira da linha de sequência. Pô, eu posso fabricar isso fora, posso até mandar um terceiro fazer, aí depois ele vem no dia e coloca no lugar. Aí você abre um item chamado montagem. Como vocês colocaram, fabricação, montagem, tá bom? Vamos subindo aqui, aí saindo um pouco do Project, lá naquela planilha minha, aí pode subindo, na planilha do analítico aí, mais para frente aí. Essa aqui já tá aí aumenta essa planilha para mim, por favor. Aí está o nome de uma empresa que eu dei assessoria, chama DMX. Vocês não podem usar o nome da minha empresa, cara. Ou daquela questão de funcionar em minha empresa, que eu não tenho empresa mais hoje. Então, vocês têm que colocar o nome de vocês. É só isso que eu queria. Ah, tá. Mas isso acontece, olha, você não vai ser nem a primeira nem a última. Todo mundo faz isso. Mas então, eu posso até meio de propósito para ver se o cara se liga, né? Então, ele está fazendo um trabalho em nome da minha empresa. Tá certo? Ou da minha assessoria que eu dou para o menino. Tá bom? E olha, falei assessoria. Oi? É para você contratar a gente. Na verdade, é o seguinte, eu tenho ajudado não só esse menino que montou essa empresa, né? E que criou o site dele, mas eu tenho ajudado vários profissionais recém-formados a dar um start, né, na obra, né? Mesmo em projeto, a gente tem feito isso. Porque eu sou um cara que, na minha vida inteira, eu fiz muito projeto, muita obra e construí, entendeu? Então, a gente tem a vivência do mercado, de como funcionam as coisas, entendeu? Eu não sou só um acadêmico que me formei e fui fazer mestrado e doutorado. Fui fazer doutorado depois, eu tinha 18 anos de empresa, de fazer obra pública, inclusive. Depois que eu me interessei em fazer a pós-graduação para poder passar um pouco dessa experiência lá fora, entendeu? Acho que isso é legal. Eu ajudo, sim, não tem nenhum problema, entendeu? A gente está à disposição, tá certo? Eu tenho pesquisado bastante, lido bastante sobre todo esse métier que a gente tem falado, que é um métier que é muito importante, né? Por quê? Porque na vida profissional nossa, se você não está antenado com as mudanças tecnológicas, vai ficar para trás. Entendeu? Então, vocês aí começaram a mexer com um programa que não é tão novo, que é o Project. A tendência dele, cada vez, vai melhorar, vai sempre aperfeiçoar. E hoje, vocês fizeram aquela extração de quantidades, aquele monte de conta que deu um trabalho, né? É um trabalho você fazer aquilo manualmente. Se a gente puder fazer aquilo do ponto de vista dentro do Revit, é muito mais inteligente, né? Entendeu? Mas a gente tem que mostrar esses princípios. Eu espero que nos próximos cursos a gente já vai no Revit, mas a escola fica a desejar em termos do ensino da informática, né? A gente tem discutido isso,
mas não tem gente que tem predisposição, e não tem professores que têm. Acho que tem a Isabela, atualmente, que mexe um pouco com isso, na verdade. Não sei se vocês podem se dar, Tainá, acho que é a Isabela que faz isso. Sim, Que sim. dá, acho que é projeto executivo, né, se não me falha a memória. Isso. Então, essa que é a ideia, cara. A ideia é que a gente avance na tecnologia, mas aqui a escola é muito difícil, teve o debate aí, e eu não vi essa pergunta, pelo menos não me lembro. Alguém me perguntou, mas a escola vai investir em tecnologia para a gente? O diretor vai garantir equipamento decente? Nós vamos ter laboratório de informática decente? Entendeu? Eu não vi esse tipo de pergunta. Que é diretamente ao ensino de vocês. Olha aí o esforço que nós fizemos, vocês fizeram, não é, Tainá? Nós passamos um link que é como, entre aspas, não é um programa oficial, não é, Tainá? Exato. Exatamente. Então, a gente está burlando também. Então, a gente não divide. A gente é uma Universidade Federal, pô. A Federal tem que fazer convênio com essas empresas para subsidiar no software, a gente poder, o aluno ter acesso ao livro com facilidade. A gente fica fazendo essas coisas. É maluco, cara. É maluco. Mas, enfim, a gente não pode desanimar, não. A gente tem uma longa trilha a ser vencida aí, e a gente tem por obrigação ensinar vocês a começar a andar. Vai surgir muitas dúvidas no primeiro trabalho, com certeza. Né? Surgindo dúvidas, podem entrar, podem ligar, pode falar. Né? A gente vai ajudar dentro das nossas possibilidades. Tá bom? Ok? Beleza? Mais alguém para apresentar? Não, né? Não, professor, foi o último grupo, tá? Tá bom. Acho que tinha um garoto que ia sozinho, não era? Isso. Depois, eu vou conversar com você depois. Não, tá bom. Não tem problema, não. Olha, eu agradeço, foi ótima essa conversa, né? Vocês trazerem isso. Eu agradeço o período que nós passamos juntos, apesar de ser online, né? Eu acho que é muito ruim isso, eu não vejo a hora que acabe isso, mas pelo jeito as coisas estão indo, ainda vai demorar um pouquinho. Talvez no ano que vem a gente tenha alguma coisa híbrida, né? Mas ainda a escola não está preparada temos do controle higiênico, essas coisas, de ventilação, a gente não está de forma adequada, mas vamos ver o que vai acontecer. Espero que a universidade cumpra a parte dela e a gente vai cumprir o nosso. Tá certo? Mas foi bom isso, foi muito importante. Eu acho que foi legal, vocês responderam bem ao curso, né? Todo mundo fez, pelo que eu vi hoje, trabalhos que têm qualidade, que têm preocupação. Vocês olharam, entenderam a lógica, perceberam algumas coisas, entendeu? Acho que isso é legal. A gente tem que aprender a ter capacidade de análise crítica, né? A gente tem que analisar o trabalho. Aí eu abro o microfone para vocês falarem a opinião de vocês sobre esse período online, dessa disciplina que é difícil, não é uma disciplina fácil. No presencial, você chegava do lado do aluno no computador, faz isso, mexe com isso, né? Altera isso, aí fala, aqui é difícil. Mas mesmo assim, vocês conseguiram fazer. Sim, professor, eu gostei bastante. Eu acho que, principalmente por essa matéria trazer a gente um pouco para a realidade do que é você trabalhar com projeto. Assim, eu digo trabalhar com projeto não só a questão de desenho, a questão de representação, trabalhar com projeto também com custos, com etapas, com cronograma. Isso eu acho que abriu muito a minha cabeça, pelo menos, em relação a como que ser organizado é fundamental, sabe? Não só na questão de você conseguir entregar um caderno de 20, 30 pranchas, mas também ser organizado na questão de entender como funciona a obra e tal. E também é um ramo muito interessante, assim, que eu acho muito válido as pessoas que gostam seguir, né? Porque, sei lá, eu achei bem legal, assim, eu acho bem legal essa questão. E realmente é um trabalho grande, é um trabalho de atenção, é um trabalho de sempre estar se atualizando e estar atualizado, trabalhar de forma atualizada. Então, eu quero realmente agradecer, porque, assim, é a matéria que mais aproxima a gente do mercado de trabalho, sinceramente, além de exercício profissional, porque até então a gente entende de projeto, a gente sabe representar desde o segundo, terceiro período. Agora a questão de orçar, de você gerir, de você organizar, de você pensar nas etapas, eu acho que essas matérias, assim, também Cisca, essa matéria de orçamento,
São matérias legais assim que levam a gente um pouco para fora da questão acadêmica da coisa e leva a gente mais para a questão profissional da arquitetura. Então, ao meu ver, foi assim, realmente é um período diferente, né? A gente fazendo assim remoto. Eu acredito que presencial deve ser bem diferente. O acompanhamento deve fazer muita diferença também. O acompanhamento ali, a gente construindo essa tabela, mas de qualquer maneira a gente conseguiu fazer sim. Eu gostei muito. Obrigado, Tainá, por toda a ajuda que você deu a gente, porque foi bem importante. É basicamente isso. Legal, obrigado, Thiago. Acho que é isso aí, entendeu? Mais alguém quer falar? Oi, professor. Oi, Vanessa. Eu faço as palavras do Thiago a minha também. Eu achei que foi bem importante essa disciplina. Nos aproximou muito da realidade, né? Eu, pelo menos, eu não tinha noção de como fazer um orçamento de uma obra. E achei bem interessante os conteúdos que foram mostrados e apresentados, né, para gente. E uma sugestão que eu dou, se o senhor me permitir, é gravar as aulas desde o início, porque eu acho muito importante essas aulas. E eu acho que esse conteúdo a gente vai levar para quase a nossa vida profissional inteira. Então, se o senhor puder, né, para as próximas turmas, uma sugestão que eu dou é gravar as suas aulas desde o início, porque eu acho elas muito importantes. Isso, e com certeza eu gostaria de reassistir elas, né, no futuro. Então, é essa sugestão que eu dou. E obrigada por Tainá também, que você ajudou pra caramba, você salvou a gente, valeu toda a sua ajuda. É isso. Obrigada, professor. Obrigado. Na verdade é o seguinte, olha só, essa história da gravação realmente aquelas coisas que acontecem na universidade, se falou muito e a gente entra mais ou menos nessa vibe, né, que é um erro, né? Na verdade, depois eu descobri que isso era uma bobagem, isso era uma recomendação, porque tem negócio de direito autoral, são os professores que falam as coisas, a gente não reflete bem, porque tudo era novidade, a gente achava que deveria, baribaró, enfim. Então, hoje mesmo eu sou literalmente contra a não possibilidade de gravação. Às vezes tem uma aula que não tem um conteúdo forte, às vezes uma aula assim, que é mais bate-papo, acho que não teria sentido muito. Né? E aí eu mesmo assino meus vídeos, falei, pô, eu poderia ter melhorado nisso, poderia ter falado um pouco mais sobre isso. Aí também eu estou fazendo uma autocrítica nos textos que a gente fala, na forma de falar. Né? E também a gente também nunca foi preparado para ficar e para gravar, para ter os cuidados, inclusive da linguística, de qualquer melhor forma. Mas está sendo bom, e o que eu fiz? Eu construí um canal e as pessoas têm usado, e o mais engraçado, eu tenho professores de outra universidade, eu falei, professor, eu usei o teu vídeo, aquele vídeo que você fala sobre estudo de massa, para os meus alunos lá. Eu falei, pô, olha que legal, cara. Então, ele saiu do ambiente nosso, né? Foi em poucos lugares, o que é bom. Entendeu? Eu acho que isso é legal. Então, a gente reviu isso, e com certeza no próximo período a gente vai ter esse cuidado mais legal aí, tá bom? Mais alguém? Só reforçando mesmo o agradecimento a você e a Tainá, que ajudaram bastante. Ainda mais a Tainá, né? Que a gente às vezes ia para o de noite, ia lá, perguntava e ela respondia na hora, sempre muito bem atenciosa. Olha só, essa monitora aí foi muito proativa, cara. Eu gostei muito dela também. Ela ajudou bastante. E ela sempre perguntava as coisas, sempre interagiu muito bem. Né? Eu acho que é bom ter essa experiência, né? Monitores se colocando um pouco no papel, né? Ajudando o aluno a fazer esse trabalho mesmo, ok? Então, olha só, moçada, alguém mais quer falar alguma coisa? Eu acho que eu vou agradecer a turma, né? Que acho que todos foram muito bons, né? Dos trabalhos, né? Os trabalhos foram excelentes. E dizer para, né, vocês agora poderem curtir, né, esse final. Um descanso aí, né? Tá, mais alguém? Deve estar cansado. Eu só queria agradecer também, professor, falar que eu acho que foi uma aula bem construtiva, foi um conteúdo bem interessante, teve uma bibliografia legal também, as referências que você ia dando
A questão da gravação também achei bem legal, porque a gente pôde rever e ajudou muito, muito. A Tainá, é claro, que estava sempre lá respondendo e ajudando e buscando fazer essa ponte. Eu acho assim, eu fiquei depois dela até com vontade de que ela tivesse sido mais cedo no nosso currículo, sabe? Se a gente, por exemplo, quando estivesse fazendo o PA5, a gente já tivesse uma noção dela e integrasse um pouco, assim, integrasse não, né? Levasse um pouco de cada uma para outra. Eu acho que a gente só, e eu acho que daria esse pé no chão na gente de, realmente, então agora eu estou projetando, mas ao mesmo tempo eu estou entendendo como isso vai acontecer na realidade, né? Porque me parece um pouco que a gente vai projetando, né? Eu sei que é pelo abstrato, pelo exercício, mas me parece que a gente nunca está, né, com os pés no chão. E aí, como o Thiago já comentou, né, eu acho que essa aula serviu um pouco para isso, a gente olhar realmente a cara de uma obra, como ela funciona. Então, se ela tivesse chegado, esse conteúdo todo tivesse chegado para mim um pouco mais cedo, não, ela é do 9º período, né? Tipo, sei lá, 8º, quase na formatura. Na verdade, devia estar com o PA5, você tem razão. Eu acho que seria. Aliás, isso é um pleito que a gente vai fazer. Ia ser muito bom, professor, se estivesse com PA5. Mesmo que não fosse tão assim, detalhado, mas que pelo menos os tipos de pensamento, né? o parametrizado e o sintético meio que já fosse dado alguma coisa em cima disso, esse analítico que é muito mais complexo poderia entrar agora, por exemplo, entendeu? Não que não tivesse agora, mas que não que o outro tivesse agora, os outros dois, mas que já fossem comentados ou, sabe, alguma coisa assim, realmente. Como se fosse uma introdução, um outro, né? Eu vou conversar com a professora, a gente pode fazer isso, acho que vale a pena. Eu faço parte do núcleo do NDE lá. Na verdade, é o seguinte, moçada, a gente espera que essa direção que está sendo eleita, em processo de votação, ela realmente olhe para o futuro da arquitetura e as mudanças necessárias que a universidade precisa ter, somente para atender a todos os estudantes, né, principalmente aqueles que vêm de ações afirmativas, né, que eu acho que é muito legal, e a UF é pioneira nisso, eu adoro o que a UF faz, ela realmente abre um leque de possibilidades para todas as pessoas, eu acho isso extraordinário. Aliás, das UFs, né, que a gente chama, das federais, a UF é que mais faz isso, que tem ações afirmativas, então eu acho isso já muito interessante. E à medida que a gente vai agregando isso e mostrando, às vezes, eu faço questão de mostrar o que o mundo está fazendo de top, né? Eu mostrei o edifício Legal Hall Build, o edifício JARC e outras coisas que tem feito em termos de tecnologia para o desenvolvimento do projeto. Eu sou amante da tecnologia, mas também adoro desenhar à mão livre, né? Ou seja, uma coisa não anula a outra. Então, eu faço meu disciplinar, crio ele, vendo meu trabalho e vou nas ferramentas tecnológicas fazer isso da melhor forma possível. Vocês viram como é eficiente, né? Os relatórios que esse projeto, que o projeto gera, e se nós estamos na versão ainda 2016, tem a versão mais atual, que faz mais coisas ainda. Entendeu? Então, olha que maneiro que é isso. Eu tenho um design inteligente, eu tenho uma arquitetura que busca uma arquitetura que a gente chama de circular. O que é uma arquitetura circular? Que ela se preocupa com os materiais, com os componentes, não é uma arquitetura linear que só preocupa com ela própria, e os materiais não são recicláveis, e os materiais eles podem estar em transformação constante. Isso é uma nova arquitetura mundial. A Alemanha tem feito isso. Aliás, depois que acabar a pandemia, espero que seja rápido, que vocês possam visitar as universidades na Alemanha, e tem feito pesquisa nessas áreas extraordinárias, né? Visitar a Bauhaus lá, conhecer como eles trabalham, as tecnologias de ponta, aqueles edifícios que vocês viram e construíram em Londres, uma boa parte dos técnicos vem da Alemanha, né, das indústrias, dos fabricantes, dos materiais novos, dos materiais que eles são autolimpantes, por exemplo, está cheio de materiais autolimpantes, né? Tem vidros hoje, vidros reflexivos, vidros que aumenta a qualidade, né, que você, no tratamento acústico é melhor, enfim, tem várias coisas. Então, a gente precisa abrir essa porta, né? E, para isso, a gente tem que exigir da direção essa visão. Entendeu?
Então, essa visão é importante, é fundamental. Então, um esforço aí coletivo, né, de cobrar mesmo, infraestrutura, cobrar. Tem uma aluna no debate antes que perguntou sobre as questões internacionais, está certo, a gente tem que fazer intercâmbio, tem que ir lá conhecer o que os caras estão produzindo. A gente, enquanto estudante, a gente tem essa possibilidade. Depois que você começa a trabalhar, fica mais difícil. Então, o momento é agora. Entendeu? Mas aí veio a pandemia, que estragou. Eu tinha como chama? Uma espécie de um pós-doc, não era, na verdade, um pós-doc, mas era uma qualificação em Granada, na Faculdade de Engenharia do Edifício. Eu ia ficar em maio desse ano, passagem comprada, hotel reservado, tudo certinho, veio a pandemia, abortamos tudo. Qual que era o objetivo? Eu queria saber como que eles fazem isso, como que eles ensinam isso lá para os alunos. Esse trabalho que nós fizemos com vocês. Eu quero saber o que o primeiro mundo está fazendo em relação a isso, para poder trazer essa informação e passar para vocês. A gente ficar num nível assim, fazer o que o mundo está fazendo. A gente não pode ficar muito longe. Fica difícil, entendeu? Então, a gente tem que usar isso. Então, eu ia lá, eu fui convidado, eu ia dar uma aula também sobre o que nós fazemos aqui, e eu ouvi os caras, eu ia aprender com os caras. Eu ia ficar um mês lá, um mês e meio, praticamente. Mas aí, veio a pandemia e pôs os planos lá abaixo. Mas se tudo der certo, em 2023 a gente faz isso novamente. Né? Então é isso. Vamos trabalhar, vamos exigir, os alunos têm que fazer esse movimento mesmo de exigência, de infraestrutura de qualidade de ensino, de novas tecnologias, né? Enfim, tudo aquilo que possa agregar conhecimento. Tá bom? Eu agradeço a vocês. Realmente é um grupo bom, eu vi os trabalhos aqui, eu tenho visto os trabalhos de vocês. Agora, procurar nesse fim de semana soltar todos os trabalhos. Eu tenho ido por disciplina, eu já tenho 2 disciplinas que eu já praticamente finalizei, e essa é a última. Eu tenho fundamentos, eu tenho o sistema geométrico de representação, que é o pessoal do primeiro período. Eu tenho vocês. Então, essas 2 já estou finalizando, já comecei uma parte de vocês ontem. Vou finalizar o trabalho, quero ver se na semana que vem já está tudo resolvido. Tá bom? Um abraço aí, tudo de bom, bom descanso a vocês. Um abraço, né? professor. Para aqueles que não votaram, vocês devem ter recebido o link, já votem lá, tudo tranquilo. Sim, recebi. Votem com consciência e realmente exige da nova direção um trabalho forte aí para melhorar as qualidades de ensino nossa. Tá bom? Um abraço, tudo de bom. Né? Ok? E até breve. Obrigado, professor. Até breve. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Um grande abraço. Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Muito bom, Tainá. Aí, a Tainá ajudou os alunos. Fiquei feliz, Tainá. Parabéns. Parabéns. Vai encerrar a gravação aqui, peraí. É verdade, verdade. A gravação. Mas, parabéns, os alunos reconheceram o teu trabalho. Isso é muito legal. Terminou?